que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, está chegando a Taça Libertadores da América. Falamos ao vivo da colina histórica aqui em São Januário. O Vasco recebe o Lanús da Argentina, primeiro jogo da fase de oitavas de final. A partir de agora é mata-mata. Duas partidas para conhecermos aquele que passará à fase de quartas de final. A torcida do Vasco comparecendo, talvez no número menor do que aquele esperado, por conta, especialmente, do time ter perdido domingo a semifinal do Campeonato Estadual, a decisão da Taça Rio para o Botafogo. A torcida do Lanús. Os argentinos estão sempre presentes, né? Eles vão para todos os cantos da América e para o Rio de Janeiro. Eles se divertem. Diego Souza, mais uma vez, é uma das atrações do time do Vasco da Gama. E é isso. A vantagem é de você definir em casa. O Lanús foi primeiro do seu grupo, por isso semana que vem vai receber o Vasco lá em Lanús, na Grande Buenos Aires. E aí saldo de gols, número de pontos, saldo de gols. Se o Vasco vence, por exemplo, por 2-0, pode perder por um gol de diferença. E o gol fora de casa também é critério de desempate. Juninho é a grande novidade do Vasco para o jogo desta noite. Vamos confirmar as escalações para você. Vamos confirmar os dois times que vêm para este jogaço desta noite de muita importância. O Vasco de Fernando Praz, número 1. Fagner, 23. Renato Silva, número 14. Rodolfo, 4. E Thiago Feltri, número 2. O Vasco tem os seguintes jogadores no meio de campo. Rômulo com a número 15. Juninho Pernambucano, número 8. Felipe, número 6. E Diego Souza com a número 10. No ataque, Éder Luiz, 7. E Alexandro, número 9. Portanto, o Cristóvão fez apenas uma mudança. Saiu Felipe Bastos, entra Juninho no time do Vasco. O Lanús. Vamos confirmar a escalação do Lanús para você. Tá aí o árbitro Roberto Silveira, do Uruguai. Nos finalmente ali do aquecimento. Eu vou fazer o seguinte, você vê o Camoranesi, que sem dúvida é o maior jogador de maior repercussão. Você está vendo o Cristóvão, o técnico do Vasco, o Alexandre. O Camoranesi foi campeão do mundo com a seleção italiana, nasceu na Argentina, mas como filho, como parentesco italiano, tinha dupla nacionalidade, escolheu a Itália para jogar e acabou campeão do mundo em 2006 na Alemanha. Depois de jogar muitos anos na Itália, está de volta aos 35 anos para jogar no futebol argentino, para jogar na sua cidade. Aí Roberto Silveira tomando as últimas providências para que o jogo possa ter o seu início. Então daqui a pouquinho eu confirmo a escalação do Lanús. Autoriza Roberto Silveira, a bola rolando, está valendo em São Januário. Pela Taça Libertadores da América, oitavas de final. Brasil e Argentina, Vasco e Lanús para você. Aí o primeiro lateral favorecendo o time do Vasco. Já vou fazer o primeiro contato com o Maestro Júnior, com o Renato Marcília, com o Eric Faria, que compõe a equipe da Globo esta noite aqui na Colina. Está jogando aí o time do Lanús. Lanús que esteve no grupo do Flamengo na primeira fase da Libertadores, um empate em 1-1 na Argentina, e o Flamengo venceu por 3-0 no Rio na última rodada. Chegou rasgando para tirar essa bola o Goltz. Thiago Feltri, dividida, e a dividida foi forte. Fritzler levou a melhor e entregou essa bola para o Pavone, que é um perigo. Hoje é o grande ídolo da torcida, tá aí o Pavone, aquele centroavante tipo guerreiro. É isso que você tá vendo, é repetição, é sempre uma luta. As participações do Pavone, a nossa câmera passeando aqui por São Januário, cai uma chuva fininha,
depois de um dia bonito na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro escanteio da partida, favorecendo o time do Lanús. A gente está mostrando as imagens mais de pertinho, até porque a torcida do Vasco usou nos fogos aí, muita fumaça. Olha só como fica embaçado para você. E aí vem o Lanús. Chegou para fazer o corte nessa bola, o Renato Silva vem na sobra, o Rodolfo dá um chutão, a bola vai saindo em lateral. São os primeiros movimentos, é a Taça Libertadores da América. Aí Camoranesi. E o Pavone, que é o capitão do time, talvez o jogador mais talentoso. O Pavone, perdão, o Valeri. Aí com a camisa número 23. E o Pavone é o centroavantão lá que nós já deciframos para você. Aí chega o Rômulo tirando essa bola. Chega Felipe. O Rômulo para o Thiago Feltri. Thiago Feltri domina aqui pela esquerda. Não é neblina, hein? Isso é uma fumaça dos fogos utilizados pela torcida do Vasco. Daqui a pouquinho ela vai passar, vai ficar mais confortável para você que está em casa curtir aí as nossas imagens em alta definição. Time do Lanús. Jogadores que estão escalados são esses, olha, o Marquezinho, goleiro, Araújo, número 4, Golds, 2, Brachieri, 6, Velasquez, 25. Aí Fritzer, Pizarro, volantes, Valeri, Camoranesi, meias, Pavone e Regueiro, os atacantes. Gabriel Schurrer é o técnico, foi um dos grandes ídolos da história do Lanús enquanto jogava o Schurrer. Antes disso, vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui os nomes que compõem o trio de arbitragem. O Roberto Silveira, que está aí no meio da fumaça, por sinal. Ele vem do Uruguai. Assistente o Maurício Espinosa, também do Uruguai, e o Carlos Pastorino como assistente número 2. Na Libertadores, nós não temos assistentes de linha de fundo, ou assistentes de meta. Em alguns lugares do mundo está sendo chamado dessa forma, aquele juiz que fica atrás do gol. Joga essa bola lá para o Juninho. Juninho tem o Rômulo se posicionando e tem o Felipe ali no círculo central. Felipe com o Rômulo. Mais uma vez com o Felipe. Felipe para o Juninho. Aí vem o Reizinho da Colina, passe errado do Juninho. É um fato que não é muito comum não, mas levou sorte, a bola voltou. Ele recomeça a jogada para o Vasco com o Éder. Éder ganhou bem do Velasquez. E entregou para o Juninho, Alexandro vai para a boca do gol. Levantamento foi direto, o goleiro apenas acompanhou. Tiro de meta que favorece o time do Lanús. Júnior, a escalação de Juninho e Felipe, você tem dito que a questão não é por conta de idade, é uma opção tática do Cristóvão quando ele não bota os dois. Hoje, como disse o Eric, ele espera um Lanús de uma forma que encaixa para os dois. Você também concorda com isso? De certa forma, sim, Luiz. Eu acho que você não vai ter o dinamismo porque é difícil para dois jogadores na idade que eles estão. Eu acho que a maior preocupação tem que ser na recomposição do meio-campo. Precisa que o Éder Luiz e o Diego Souza venham dar uma mão a esses jogadores juntamente com o Rômulo, para eles não ficarem tão expostos e, de consequência, também expor a própria defesa. Mais uma vez no detalhe aí o Pavone com sua fitinha. Pavone tem quilometragem, jogou em diversos times, jogou no Betis da Espanha, teve no Estudiantes na Libertadores de 2006, fez uma grande Libertadores por sinal. Luiz, o detalhe técnico, é um jogador que sabe usar muito bem o corpo, a gente já viu na primeira disputa que ele teve com o Rodolfo. Não adianta tentar antecipar esse jogador, porque ele usa muito bem o corpo. Ano passado ele perdeu um pênalti jogando pelo River Plate, que praticamente decretou o rebaixamento do River Plate pela primeira vez na segunda divisão argentina. Caiu em desgraça e por isso se transferiu para o Lanús. Caiu o Felipe, ajeitando para o Juninho, liberdade para o chute, fez o drible, Juninho bateu bonito! Jogou sobre o gol, o Juninho! Vislumbrou a jogada. Primeiro tirou o Pizarro com enorme categoria. O Pizarro chega, leva o drible. E aí o Juninho, ele quis colocar mesmo. Talvez, não sei se para que fosse um toque por cobertura, mas para jogar no canto. É aquela que você bate com a parte interna do pé, Luiz, procurando o ângulo, né? Só que saiu sem direção. Talvez até pelo fato da bola estar um pouco molhada. Volta no Camoranesi e o juiz está marcando a falta. Ele está agora dando uma dura no Felipe. Às vezes os juízes, a gente vai para tudo quanto é canto dessa América do Sul, aí eles não têm o mesmo rigor nesses outros países que eles têm no Brasil. Chegam no Brasil, são chatos. Hoje o Eric estava me dizendo antes da transmissão que ele queria as carteiras de identidade, reter as carteiras de identidade dos gandulas. Fala sério, né? Teve preleção para gandula hoje aqui, eu nunca tinha visto isso. Preleção de gandula no vestiário. Chegou para fazer o corte o Golds. Camoranesi, foi o Felipe. Já recupera boa roubada de bola do Felipe.
Do Maestro pro Reizinho, os dois em campo juntos hoje pelo Vasco. Juninho, boa bola na direita, recebe o Éder, esqueceu a bola, voltou, recomeça com o Fagner. Fagner tem o Juninho mais atrás, ele tocou pro Juninho, no capricho o Juninho, fez o levantamento, a bola vai diretamente pela linha de fundo. Apenas a reposição favorecendo o time do Lanús. Os reservas à disposição do Cristóvão esta noite aqui são estes os reservas do Vasco da Gama. Eles estão confortavelmente instalados no banco do Vasco. Jogadores experientes, hein? Aí você está vendo a escalação do Lanús. Nosso pessoal já vai fazer a troca para que nós possamos dar os nomes. São eles. Alessandro, número 12, à disposição desse aí, do Cristóvão, né? Eduardo Costa, o Alain, o Newton, Carlos Alberto, o Felipe Bastos e o William Barrio, jogadores à disposição do Cristóvão. Aí você vê o Juninho adiantando essa bola para o Fagner. Éder tentou a jogada, tabelinha de primeira, né, mas o toque não saiu legal. Subiu, pegou meio no tornozelo, mas levou sorte, ó. Voltou para ele. Éder tentou o cruzamento para o Alexandre. Aí Felipe, será que dá para chutar, Felipe? Ele ficou reclamando de escanteio, de um desvio. Roberto Silveira entendeu que não. Na frente dele está o Fritzler. Nessa imagem também não é fácil não ver nessa. Bateu, sim. Resvalou. Ela dá uma leve desviada. Ela toma uma aceleração e sobe, né? Exato. Nem todo cartão, nem toda mão, né, o jogador mostra que deve levar o cartão. Nesse caso, ela é muito assintosa, né? E era uma jogada de ataque, um certo perigo para o Vasco da Gama. Então o cartão se justifica. E Juninho vai para a cobrança da falta. Velasquez punido com o cartão amarelo. Apenas um homem na barreira. A bola parada do Vasco com o Juninho em campo é sempre com ele. O que será que vai fazer o Juninho? Será que vai tentar o chute pro gol? E é sempre uma bola perigosa. Ele busca uma quicada antes do gol. Normalmente os chutes dele. Aí vai o Juninho. Olha lá, a bola quica antes. E o Marquezinho caiu para fazer a defesa. É bom destacar porque muita gente acha que quando a bola aqui o cara é roxo. No caso do Juninho não é bem assim, né? Não, a ideia é exatamente essa, Luiz. Ainda mais com esse campo molhado aí, né? Que ela pega mais velocidade ainda e a probabilidade do goleiro errar é grande. O Vasco está jogando com paciência, que é importante, até porque o time do Lanús está todo ali atrás. E esporadicamente faz alguma coisa no contra-ataque. De Juninho para Felipe. Felipe tem na ponta direita o Éder Luiz. É lá que ele vai. Éder protege. Entregou para o Felipe. Felipe tem Juninho, Alexandre e Diego Souza. Levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, agora tocou no Diego. Está impedido o Diego. Pelo menos no entendimento do assistente, né? O Felipe, obviamente, não quis passar para o Diego. O Diego até tentou sair da linha da bola, mas não conseguiu. E aí a bola bate nele, se configura o impedimento. É isso? Exato, bem impedido. Ele participa, interfere diretamente na jogada. Bem marcado. Regueiro, aí Pizarro, Fritzler, Juninho brigou, a bola espirra, sobra com o Alexandre, chega tocando de primeira para o Éder Luiz, e vem o Vasco com velocidade, os 4 zagueiros do Lanús atrás, 3 volantes da marcação, compactando o time ali, o que dificulta, tira os espaços do Vasco. Felipe levou, entregou, que bolão pro Diego, girou, bateu pro gol, segura Marquezinho. E essa jogada, olha, aí está caracterizada a paciência que o Júnior disse há pouco. O Felipe ficou esperando. Aí é um movimento, um detalhe de movimento pode resolver o jogo, né, Júnior? Para não tentar o passe de muito risco, né, Luiz? Esse foi um passe com risco. Mas ele viu que o companheiro estava com espaço suficiente para poder tentar dominar e como ele conseguiu o Diogo fazer a finalização. Já tem 5 finalizações do Vasco contra 1 do Lanús. Regueiro brigou, ganhou, tocou pro Valeri. Fernando Praz e Fagner, Thiago Feltri, perdão, chega tocando pela linha de fundo. E eu disse há pouco, o Vasco não estava correndo risco, agora correu. E o Valeri saiu na cara do gol. E logo ele, que é muito habilidoso, tentou um toque por cobertura e o Fernando Praz usou o espaço para salvar o Vasco. Não, o Praz foi importante, que quando ele viu o adversário dominar essa bola na linha da grande área, ele já se antecipou, né? Como ele dominou, ela correu um pouquinho, ele conseguiu ainda colocar o corpo na frente. Foi bem o Fernando Praz evitando o gol do Lanús, e gol fora de casa é critério de desempate. O negócio é não sofrer gol jogando de mandante. Levantamento, subiu para fazer o corte. O Diego Souza, a bola espirra, sobra com o Rodolfo para o Felipe. Felipe domina, tentou a devolução para o Diego Souza. Ele tentou usar o corpo, acabou desarmado pelo Goltz. Este arrumou para o Braguieri, bateu mal para o gol. A bola vai saindo pela linha do fundo.
E amanhã, depois da grande família, você vai se divertir com a mascarada do ABC em As Brasileiras. E logo depois tem uma nova aventura em Globo Mar. Wagner tocou essa bola para o Éder. Éder fez o levantamento. Alexandro! Tiratema em ação imediatamente. Éder Luiz faz o levantamento. A zaga para Alexandro. Centroavante que é. A bola vem precisa do Éder. E ele desvia. Com um jeitão de centroavante para o fundo da rede. Para beijar a cruz de Malta. E levantar a torcida do Gigante da Colina. Gol importantíssimo na Libertadores. Alexandro, com tempo de continuar jogando, seguramente com paciência, um 2-0 em casa, então é placar ideal nessa fase da Libertadores. Olha o cruzamento para o Valério, subiu a zaga, a bola sobrou com o Camoranesi. Não precisa correr risco, Vasco. E aí, Júnior? Não, é importante o gol no momento bom do jogo, né, Luiz? Você viu que não era fácil fazer o gol, porque aquela bola veio na altura da barriga, Luiz, e aí é complicado. Você vê que ele usa a coxa para desviar do goleiro. 1-0 para o Vasco, Alexandro. Mas o terceiro dele na Taça Libertadores. A gente está dando uma passeada para a torcida do Vasco. Evidentemente que ficou ferida e não seria diferente se fosse ao contrário. Depois da estupenda vitória do Botafogo domingo por 3-1 na decisão da Taça Rio. Mas agora é Libertadores. Vasco campeão em 98 da Libertadores. O primeiro campeão sul-americano de clubes em 1948 no Chile. Título reconhecido pela Conmebol. Está na 8ª participação dele na Libertadores. E é o grande sonho de consumo de todos os times do continente sul-americano. E diga-se de passagem, Luiz, o Vasco só está fazendo o primeiro jogo em casa por conta do regulamento, né? Porque na primeira fase o Vasco tomou 13 pontos contra só 10 do Lanús. Como o Lanús foi o primeiro do grupo, o Vasco o segundo. O Vasco mesmo com mais pontos tem que fazer o segundo jogo fora. Os primeiros têm o direito, no caso das oitavas, né? De jogar a segunda partida em casa. Das oitavas não, em qualquer circunstância. O time que for primeiro do grupo, se ele coincidentemente jogar sempre contra o segundo, mesmo que tenha tudo mais pontos, que é o caso daqui, como explicou o Érico, ele vai jogar sempre a segunda em casa. E está marcada a falta aí a favor do Vasco em cima do Éder. Ficaram reclamando ali o Fritzler, mas não tem reclamação, o juiz está marcando a falta. A torcida do Vasco não para de cantar. Aí Felipe tentou adiantar essa bola para Alexandre, foi forte demais, foi lá o goleiro Marquezinho para ficar com ela. Já recebe o Camoranesi. Aí Araújo, vem o time do Lanús. Lanús é um desses times, embora seja um time praticamente centenário, né? Que na última década tem feito muito sucesso no futebol argentino. Aí você vê o Éder Luiz, que velocidade do Éder. Na hora do passe para o Alexandre. Bola volta, sobra no Diego Souza. Saída errada do Braguieri. Ele joga no Juninho. Daí Juninho, bateu pro gol. O goleiro soltou, o Alexandre foi lá, o Marquezinho. É uma arma poderosíssima, né? O chute do Juninho. É uma alternativa que o time ganha, né? E que alternativa, né, Luiz? O jogo contra o Libertad, lembra? Tava complicado. O Juninho acertou um chute do canto e abriu o jogo aqui. Aqui nesse cantinho esquerdo que o Vasco está atacando agora. Jogo duríssimo, bem lembrado pelo Eric. Aí o Felipe. Se movimentou o Alexandre. O Felipe marcado pelo Fritzler. Ele toca mais atrás no Rômulo. Aí o Éder Luiz. Faz a tabelinha com o Fagner. Juninho, de novo no Fagner. Éder tá rente à liga lateral. Fagner tentou, boa bola pro Diego Souza. Diego Souza tem o Fagner passando. Preferiu jogar na direita pro Juninho. Alexandre se movimentou, ele tocou pro Alexandre. Dominou, girou, tentou bater, sobrou pro Diego Souza. Defendeu o goleiro contra o Alexandre. Tocou sobre o gol. O Diego Souza faz a jogada. O Juninho bota a bola para o Alexandre, ele tentou um giro, ficou caído, o Diego Souza, o goleiro com o peito. E aí o Alexandre tem que se levantar rapidinho e acabou jogando sobre o gol e ainda caiu no pé que não era o bom.
Não vamos dizer que é inacreditável para ele. Estava caído, ele estava ainda mais na perna esquerda, né? O Rômulo teve algum problema ali, né? Ele vai sair. O Eduardo Costa já está até pronto para entrar aqui, ó. Já está indo lá assinar a súmula. Imediatamente os companheiros fizeram aquele gesto, né, dos dedos. O Juninho muito preocupado sinalizou aqui para o banco de reserva, viu, Luiz? A gente não está conseguindo, ele está com a perna esquerda estendida. O Rômulo, que ficou um tempão parado por conta de uma contusão, ele está com aquela cara... E faz hoje 6 jogos com a camisa do Vasco, foi até tema de uma reportagem do Globo Esporte hoje. Estava bem feliz com a marca e tudo. Olha só, vamos ver, ai, ele cai com o pé esquerdo, ele pode ter torcido, virado. Ele está se levantando aí, o que é bom, né? E o Eduardo Costa prontinho para entrar. O Rômulo, agora sim, ele senta na... Me parece ser muscular, porque ele fica com a mão na virilha esquerda, né? Veja só, ele continua com a mão na virilha esquerda, mas... E agora virou até mais para a direita, não sei, não consigo... Eu vou chegar lá, Luiz, aqui foi do outro lado do campo, eu estou indo a caminho lá para tentar conversar com o médico do Vasco. Ele apoia com a esquerda, viu, Eric? Mas ele agora, a mão está na coxa direita. Está fazendo lá o gesto da substituição. Você achou que foi muscular mesmo, Júnior? Pode ter sido uma outra? Eu achei na hora que ele deu o impulso para poder disputar a bola na cabeça. Isso mesmo, pode ser uma alternativa, né? Ele sobe com o pé direito fazendo a impulsão, né? 3 km e 900 metros foram percorridos pelo Rômulo. Entrando com a número 5, o Eduardo Costa no lugar dele. Obra com o Regueiro. Aí o Velasquez do lado esquerdo. Chega bem o Éder Luiz. Rouba ali a bola. Vai tentar engatar a segunda. A terceira. Reduziu. Botou de novo a segunda. Aí toca no Eduardo Costa. O problema do Rômulo foi muscular adutor da coxa direita. Quando ele foi abrir a passada, ele sentiu dores no músculo. Thiago Feltri. Diego Souza. Deixadinha. Alexandro pro Diego. Limpou. Outro chapéu. Que lance! Sem deixar a bola cair. De novo para você. Agora. Tirou o zagueirão. E com muita categoria. Vamos ver de novo o chapéu. Que beleza de lance, Diego Souza. Golaço do Vasco. Ameaçou tirar a camisa. Desistiu, deixou na cabeça. Mas foi um momento que o Diego Souza extravasou, ele vinha numa cobrança. A gente viu o cartão amarelo aplicado pelo Roberto Silveira, ele vinha numa cobrança fortíssima. E ele já tinha tentado um lance desse domingo contra o Botafogo, né, Luiz? Parecido, deu um chapéu, chutou a bola por cima contra o Botafogo. Foi de esquerda, inclusive, né? O lance foi até, de repente, coreograficamente mais bonito do que esse. Mas, de qualquer forma, você dá um chapéu num zagueiro dentro da área e fazer o gol, é golaço, esse não tem por onde. É golaço mesmo, Luiz. Olha só, a capacidade, ele deu um toque no goleiro, daquela que a gente diz que é o lençol que penteia o cabelo, né? O Braguieri procurando ele. Sensacional, Diego Souza! Mas ele foi extravasar com a galera aqui que estava pegando no pé dele há algum tempo, em função exatamente dele não estar dando o rendimento que a gente sabe que o Diego pode dar. E ele tem capacidade de lances como esse, como a gente já viu em outros lances anteriores, ele fazer golaço também. No segundo tempo, até porque o nosso tempo aqui está terminando, trazer uma informação importante sobre o Fagner. O Fagner está vivendo alguns momentos delicados aqui no Vasco. No segundo tempo eu conto mais. Vai terminar o primeiro tempo, o Roberto Silveira deu uma olhadinha lá para um dos dois cronômetros. Então, o juiz é muito esperto, né? Um cronômetro ele vai parando para saber mais ou menos quanto seria o tempo de acréscimo certo. Coisa de 10 minutos que eles não vão dar. Mais uma coisa, ele tá com a camisa escura e o Felipe teve uma hora que deu um passe para ele. Ele deveria estar com a camisa neutra, né, Marcelo? Essa camisa, esse grená, e o calção preto, tudo, né? Ele não faz um contraste muito forte. Aqui pro telespectador pode parecer, mas no campo não faz contraste forte, não.
Juninho deixadinha, Wagner se apresenta, vai lá Gonzalez, Velasquez, dá um chutão lá para o ataque buscando o Pavone. Está marcado o impedimento, o Pavone participou quando ele correu na direção da bola. O bandeirinha marcou, mas não há tempo para mais nada, porque apita Roberto Silveira. Está encerrado o primeiro tempo, olha. O Vasco faz um primeiro tempo perfeito do ponto de vista do regulamento na competição. Faz 2-0 contra o Lanús. Se não der para ampliar, tá lindo. Se faz um gol lá quarta-feira que vem, obriga o Lanús a vencer por 3 de diferença. A torcida tá feliz com o time. Teve golaço de Diego Souza. Entre outras atrações a partir de agora no show do intervalo, que obviamente começa com o Eric Faria à beira do gramado. Eric. Isso, Luiz, estamos esperando aqui os jogadores do Vasco sair. Pegar a palavrinha do Diego, até por conta desse gol bonito que ele fez aí no intervalo. O Felipe está passando aqui, o Thiago Feltri, Eduardo Costa também. O Diego, como estava lá no ataque, a gente fica desse lado do campo. Vai demorar um pouquinho, mas já está chegando ele aqui o autor. Ele deve estar em clímax até agora, né? Porque é um golaço mesmo. Que ele fez. Conversar aqui com o Diego Souza. Um lance muito parecido que você tentou domingo, né, Diego? E hoje acabou dando certo, né? Tem dia que as coisas não dão certo. Domingo, infelizmente, não deu. Hoje é outro jogo, o que a gente sempre sonhou. Desde o início da temporada, a gente vinha falando é de Libertadores. Então, a gente tem que fazer, por merecer para vencer. Agora, o Júnior estava comentando que o Vasco teve muita paciência nesse primeiro tempo, soube jogar o jogo como ele estava pedindo. Foi isso mesmo? Vocês conversaram que tinha que trocar a bola, ter tempo, paciência mesmo para encontrar a brecha? Olha, o Cristóvão hoje foi muito feliz nas escolhas que ele fez. Até porque, depois do resultado adverso que a nossa equipe teve no domingo, hoje a torcida, infelizmente, todo time é assim. A torcida fica impaciente, quer ver o resultado acontecer. E ele conseguiu colocar em campo as pessoas que têm mais experiência, que podem sentir menos esse tipo de pressão. Então, a equipe está se desdobrando, tem alguns jogadores que estão jogando numa função que não é de costume, mas é assim que se forma a equipe, é assim que se vence, todo mundo fazendo por merecer. Obrigado, Diego. E o Diego veio para frente aqui com um empurrão delicado do amigo Carlos Alberto Luiz. Provavelmente admirando, né, o Carlos Alberto, que já fez gols lindos na sua carreira, é muito habilidoso, né, admirando a obra que fez o Diego Souza. Jogo contra o Botafogo, o zagueiro era o Osmar Guanelli e o chapéu é assim, ó. E a finalização é desta forma agora, que é tão linda quanto o chapéu, né? Que é o voleio, né, Luiz? Olha lá. Que a da semana passada foi na esquerda, aí deu uma lascada, né? A bola bateu no Fábio Ferreira. Né? E o de hoje é pintura também. Isso aí é demais. É golaço. O espaço, a quantidade de adversários que estão no entorno, né? O toque no momento exato que você diz que é chapelou penteando o cabelo, entendeu? É aquela bola que passa pertinho e não dá para o adversário tocar. Chapelou penteando o cabelo. Ó o Braguieri. Ó o Braguieri. Ficou pensando, o que será que eu fiz para merecer tomar um chapéu desse? Aí o Roberto Silveira arredondou lá o seu cronômetro. O Vasco vai ficando à esquerda do seu televisor, cujo distintivo está ali identificando o lado de campo do Vasco, com 2-0 no placar. O Lanús à direita, autoriza Roberto Silveira. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. E um jogo de 180 minutos, próxima quarta-feira em Lanús, na Grande Buenos Aires. Por enquanto, 2 para o Vasco, 0 para o Lanús. O que é uma vantagem maravilhosa para o time brasileiro, essa vitória por 2-0. Bem começou o segundo tempo, está feita a primeira falta na entrada forte, solada do Araújo. E o juiz marcou a falta. Diego Souza, Thiago Feltri, acabou sendo desarmado pelo Fritzler. Esse é Pizarro, tem o Regueiro lá na esquerda. O passe não foi legal, o lateral favorece o time brasileiro. Estamos tendo Inter e Fluminense nesta fase, nas quartas poderemos ter Vasco e Corinthians. Valeri faz o cruzamento para o corte do Renato Silva. Chegou ali o Camoranesi, Araújo. Valeri de novo. Sempre distribuindo o jogo, Valeri. Levanta para o Regueiro. Marcado pelo Fagner. Fagner deu o bote. Ih, o juiz marcou pênalti. Roberto Silveira apontou o pênalti. Mas que pênalti fora de hora, hein? Olha aí. Renato Marcília é contigo. O assistente está marcando impedimento. Voltou atrás. Mas não, o pênalti houve, né? Mas já havia vício de origem. A falta aconteceu.
E o impedimento, Marcílio? Também, hein? O braço não conta, Renato. Não, mas o corpo. O Maurício Espinosa mandou difícil, bem, hein? né? Olha ali, foi pênalti, né? Mas como o lance anterior é o impedimento, há um vício de origem. Foi muito bem o Maurício Espinosa. De novo, foi bem no gol do Vasco e foi agora. Está certo o árbitro, hein? Ele tem que voltar atrás mesmo, porque o lance original é o impedimento. Para a sorte do Vasco, tinha lá um pedacinho da clavícula, porque foi um lance dificílimo. E o Espinosa mandou muito bem. E o time do Lanús vem para cima, o Ju vai falar disso, né? Porque um gol aqui, olha, é quase uma... Se faz um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo, então, porque se o Lanús faz um gol, o Vasco ganha por 2-1, a vitória por 1-0 classifica o Lanús lá. É por isso que eu disse, Luiz, o importante é o Vasco ganhar, né, sem tomar gol, né? Se conseguir uma diferença grande, ótimo. Se não conseguir uma diferença, 2-0 é um placar bom, porque o adversário tem que fazer 3, né? De novo no Fagner, aí adiantando para o Felipe. Esse é o Éder, recebe na ponta direita. Se movimentou o Felipe pedindo. Ele preferiu a jogada pelo meio com o Fagner. Fagner toca mais à frente à esquerda, ajeitando para o Diego Souza. Ele rolou essa bola para o Felipe. Bota mais à frente para o Feltri. Feltri tem o Araújo na marcação. Se aproxima Felipe. Ajeitou para Felipe. Que drible do Felipe. Mais um. Foi para a esquerda. Tentou o cruzamento. Diego Souza dominou no peito. Foi travado. Voltou para o Diego. Girou, bateu para o gol. O Juninho estava livre. Atrás ficou de braços abertos. E o Éder também. Mas foi uma guerra pela bola ali. Por muito pouco o Vasco não chegou ao terceiro. E o Diego usa bem o corpo, né? Quando ele botou essa bola na frente, ele tentou romper com todo mundo ali, não é tão fácil assim. E depois, quando a bola voltou, ele quis resolver, né? A gente vai, daqui a pouco, rever o lance. Aí você vê o Juninho. Olha, vamos ver, olha. Alexandro, marcado pelo Goltz. O goleiro saiu para fazer a defesa. O Marcília pode dizer se ele interpreta algo faltoso. E aí o lance do Diego Souza. Ele vai rompendo, quer chegar. Olha o chute do Juninho. Já foi imagem ao vivo. A bola foi sobre o gol. O jogo está dinâmico. Se a gente conseguir voltar naquele lance que o Diego Souza saiu na cara do gol, a gente pode... Aí o chute do Juninho, que aconteceu agora, né? É a última jogada. Olha, o Diego Souza bota na frente o Braguieri. Sei não se o Braguieri não foi no corpo do Diego Souza. É assunto para o Marcília. Depois ele não alcança. E aí na sequência ele não olha para trás. Ele quer chutar para o gol, observa. E aí o Juninho estava livre atrás, ele não passou. Marcília, você viu algum pênalti nesse lance? Não houve nada. Ali é a voluntariedade. Todos os jogadores em busca da bola ali. Lance normal. Diga, Eric, você está devendo uma história do Fagner. Uma notícia do Fagner, melhor dizendo. Aproveitando que a bola estava ali pela direita. Pois então, o Fagner hoje está completando 139 jogos com a camisa do Vasco, já marcou 13 gols. Ele ultimamente anda se sentindo meio desprestigiado aqui no Vasco, porque nunca recebeu uma homenagem, por exemplo, de 100 jogos, como o Éder Luiz recebeu no domingo. E outra, ele tem o FGTS dele, né? Não está sendo recolhido com a frequência que tem que ser recolhido. Na história do Bernardo ano passado, esse ano, aliás, quando o Bernardo entrou na justiça, havia um outro jogador que também foi procurar os seus direitos e o Vasco já sabe que foi o Fagner. Enfim, há uma expectativa de que o Wagner pode deixar o Vasco. Ele tem contrato até o fim do ano só, ainda não foi procurado para renovar. E a gente tem a informação até de que o Fluminense já sondou essa situação do Fagner. O Rodrigo Caetano, que hoje trabalha no Fluminense, foi quem trouxe o Fagner aqui para o Vasco. Enfim, é bom o Vasco ficar esperto aí mesmo com essa situação do Fagner, porque, como o Júnior disse, é um grande jogador do Vasco, muito útil aí para essa campanha de 2012. Seria realmente uma perda, até porque você substituir lateral direito hoje está complicado, ainda mais um da qualidade do Fagner. Bola para o Regueiro. Aí o Fagner. Já ganhou a jogada o Fagner. Sai jogando com o Juninho. Que deixadinho do Juninho. Éder Luiz. Alexandre vai pelo meio. Diego Souza na esquerda. Felipe no círculo central. Sai trocando passes o time do Vasco. Aí o Felipe ganhou bem a jogada. Deixou o Fritz no chão. Pro Felipe. Levantou a galera. Tocou na direita pro Juninho. Juninho fez o levantamento. Alexandre fechou a bola. Passou por ele pelo Diego Souza. E saiu jogando lá o Goltz. O goleiro ficou indignado. Bola tocada na esquerda para o Thiago Feltri. Eduardo Costa. Felipe. Juninho.
Alexandro. Toca na esquerda pro Thiago Feltri. Daí, Thiago! Marquezinho caiu, não tem ninguém no rebote. Levou sorte, né? Porque a bola acabou resvalando na perna dele. Se tem alguém no rebote, ele poderia chegar para finalizar. Pizarro tá ali, tá fazendo a falta. E me pareceu que o Roberto Silveira estava dando era vantagem, né, Marcelo? Ele esperou aquela fração de segundos para saber se o jogador do Vasco, se o ataque do Vasco levaria vantagem. Não concretizado, ele volta atrás, corretamente mostra o cartão com toda a justiça. Olha o camisa 19, Pizarro, o cartão amarelo. O Regueiro tá ali fazendo ponderações. Foram 12 faltas cometidas pelo Lanús, 4 pelo Vasco. O Juninho, o Rodolfo se aproximou ali para bater de pé esquerdo, mas com o Juninho perto da bola, melhor deixar para o Juninho ou para o Felipe, que bate com a esquerda. O goleiro Marquezinho orienta a barreira que protege o seu canto esquerdo. Juninho e Felipe posicionados. Reizinho e Maestro da Colina. Autorizado, Felipe passou pela bola, vai no Juninho. Que bonito, jogou sobre o gol. Olha a cobrança do Juninho, né? Que em tese, se nada invertido, essa cobrança alguns ao longo da vida bateram, né? Aqui do meu lado tem um sujeito que batia. Mas assim. sabe o que é, Luiz? É porque a barreira, ela encobre. É difícil para o goleiro ver a bola. Ainda mais o fato dos jogadores do Vasco estavam ali na frente tapando mais ainda. E você vê que ele dá um passo para a sua esquerda. Se essa bola vai dentro, é complicar a vida dele. Eric Faria já trouxe a informação. Os exames do Dedé indicam que a contusão está erradicada, que ele vai ser entregue agora ao departamento físico, né? Vai voltar a treinar com bola. Poderá estar à disposição quarta que vem para o jogo lá de Lanús. Lanús é uma cidade da grande Buenos Aires, né? Como se fosse... Meia hora, 40 minutos do centro. Como se fosse Nova Iguaçu, Duque de Caxias, né? Isso, meia hora, 40 minutos de carro. Estrada muito boa, por sinal. Felipe Bastos também vai entrar já no Vasco. A Moranese para o Valeri. Ajeitou no meio para o Araújo. Tentou fazer o levantamento para o Regueiro. Dominou no peito, bateu! Gol do Lanús! Regueiro, número 10, diminui para o time argentino. Cuja torcida está aí. Olha, bola para o Regueiro. Tenho dúvida em relação à posição que o Marcília vai analisar. Mas aí ele domina no peito com muito estilo. Tira o Fagner na dominada e fuzila. Inapelável para o Fernando Braz. Regueiro, quarto gol dele na Libertadores. É um gol importantíssimo para o Lanús. Júnior. Vai precisar do Vasco fazer mais um, né, Luiz? Para ter um placar um pouco mais tranquilo. O Fagner está mal posicionado, né? Tá aí o Marcílio, né? Não tem dúvida, né, Marcílio? Não tem. Olha, sabe que na hora eu vou ser honesto. Eu achei que estava impedido. Daqui de cima no primeiro momento. Agora o zagueiro do Vasco, o Renato, sai atrasado. E aí deixa o atacante, o Regueiro, em posição totalmente legal. Saiu um Felipe, camisa 6, entrou o Felipe Bastos, 21, a torcida do Vasco agora, ó. Gritando, chamando o jogo de burro, né? Porque na verdade ele tinha preparado a substituição até antes do gol. Em função da vantagem, né, Eric? E aí ele não quis mudar, manteve a substituição. O Lanús também mudou, já confirmo quem sai, Luiz, daqui eu não estou conseguindo enxergar. Mas eu ia falar em relação ao posicionamento do Fagner. A gente viu uma jogada muito parecida também no domingo. O gol do Michael que ele tentou tirar essa bola de cabeça. Na posição que ele estava, era mais fácil ele deixar o adversário dominar, porque ele vai ficar de frente e ele tenta dar o bote. Ele pulando para tentar cortar o cruzamento, ele facilita, como facilitou para o adversário agora. Saiu o Valeri, tá, Luiz? Camisa 23, entrou o Romero com a 20. Portanto, diminui o Lanús. É só para ajudar nas contas, né? Nessa situação aqui, se o Lanús, na quarta que vem, vencer o jogo por 1-0 e não por um gol de diferença, placar de 1-0, o Lanús se classifica. Golzinho fora de casa muda, inclusive, a dinâmica, até tática do início do jogo, né? Aí o Romero, que acabou de entrar. Fritzler. Eduardo Costa foi no bote, tocou essa bola para lateral. O próprio Romero
Romero está ali pedindo calma para os companheiros. É uma demonstração de... Não é de estar satisfeito, né? O jogador está dentro de campo que é... Olha a torcida, Luiz. A torcida não para de chamar o Cristóvão de burro, né? Falta do Romero sobre o Juninho. Éder Luiz. Éder Luiz. Drible da meia-lua. Ganhou a jogada do Velasquez, foi pro fundo. Chegou o Braguieri na cobertura. O Felipe foi pro banco de reservas, Eric, ou foi pro vestiário? Eu não consegui observar. O Eric pode se... Foi pro vestiário. Foi pro vestiário. Então, normalmente, o jogador sai no jogo dele. O Felipe tem o hábito de sair no fundo e ficar encostado numa placa lá atrás do gol, mas por isso que eu estou te perguntando, porque eu fiquei olhando ali e não encontrei. Então ele realmente ele não é de ir pro vestiário, o Felipe. Daqui ele não veio pro banco, assim, daqui eu não, realmente, vou ser sincero, não consigo enxergá-lo lá nas placas, entendeu? O pessoal que trabalha com a gente aqui tá dizendo que ele foi pro vestiário. Entrou o Felipe Bastos no lugar dele, agora o Renato Silva chuta contra o corpo do Regueiro. O lateral favorece o Vasco. Tempo então da gente ouvir o Júnior sobre essa... o Felipe saindo, ele passa realmente pelas pessoas. Tá ali, esse gesto foi para uma pessoa do Vasco que estava acompanhando, que ficou meio fora da imagem. Ele passa ali por aquelas pessoas de terno e vai para o vestiário, claramente irritado. O Felipe, que até ultimamente, depois de ele dizer que estivesse atrapalhando e ir embora, ele estava mais tranquilo, entendendo os procedimentos. Hoje teve uma reação aí que o Júnior pode falar a respeito, inclusive da mexida que o Cristóvão fez. Juninho recebe na direita do Éder. Alexandre na grande área. Tentou o drible, o Juninho acabou perdendo. Fritzler cortou, saiu jogando errado. A bola explodiu no Felipe Bastos. Velasquez dá um chutão lá para o ataque para o Pavone. Renato Silva pressionou o Pavone, caiu na passagem. Na sequência o Fagner com o Regueiro. Regueiro ganhou, Renato Silva vai na marcação do uruguaio. Fagner também vem. Regueiro esqueceu a bola e é tiro de meta que favorece o time brasileiro. E aí, Júnior? Luiz, ele ia fazer a substituição, como o próprio Eric tinha dito, quando estava 2-0, para fechar um pouco mais o meio-campo. Poderia rever a substituição em função exatamente de ter tomado um gol. Mas aí a cabeça do treinador, né? Ele, quando planeja uma coisa, às vezes você mudar em um segundo é bastante complicado. E o Felipe fazia uma boa partida hoje, viu? Olha a profundidade para o Pavone, Rodolfo. Pavone está em condição, cruzado para o Regueiro. Errou o chute para a sorte do Vasco. Éder Luiz fez o drible em cima do Pizarro. Aí o Éder vem sozinho, vai levando. Tirou a jogada o Fritzler. Tocou para o Alexandre, que trabalha com o Juninho. Juninho para o Éder Luiz de novo, na ponta direita. Encostou o Velasquez. Éder Luiz levou, fez o drible, bateu para o gol. O goleiro Marquezin. Que defesa, hein? Sensacional a defesa do Marquezin. Olha, a bola vai, desvia. E ele vai consciente para botar pela linha de fundo. Fica levando pelo menos a mão na coxa ali, como se estivesse sentindo um problema muscular o Marquezin. Carlos Alberto vai entrar no lugar do Diego Souza já, Luiz Roberto. Não sei se a torcida vai vaiar também. Daqui a pouco vai sair o Diego Souza, que por acaso vem fazendo um bom jogo hoje também. Eu tô exagerando, Júnior. Não, vem também melhores do que as atuações anteriores, Luiz. Não é um parâmetro de atuação dele, né? Ele fez realmente um gol maravilhoso, mas ele atua, né, no comportamento não só técnico, mas tático também, melhor do que ele vinha fazendo. Vai entrar perdão, Luiz, vai entrar o camisa 15, Theo Gutierrez também no Lanús. É um atacante, veio do Racing, agora vem jogando muito bem no Racing, foi contratado para essa fase da Libertadores. E tá claro que o Lanús parece que tá feliz com o 2-1 contra, né? A entrada do massagista foi uma indolência, uma falta de vontade de lá atender o goleiro que me leva a crer que estava ganhando tempo. Fala, Eric. Embora o Lanús tenha feito esse gol e possa ganhar de 1-0, o Vasco leva para a Argentina a vantagem do empate. E o estádio do Lanús, embora seja acanhado,
cabe 40 mil pessoas, o gramado é excelente e a torcida argentina não é essa do Lanús, pelo menos não é de muita pressão, assim. Talvez o Vasco não encontre uma atmosfera assim, tão negativa para poder, por enquanto, né, se for o caso, arrancar esse empate lá, jogar para fazer um gol, inclusive. O gramado lá é muito bom, possibilita um jogo tranquilo de um time brasileiro que tem bom toque de bola como o Vasco. Diego Souza saindo para a entrada do Carlos Alberto, lembrando que o Vasco fez gol em todos os jogos do ano até aqui, né? 6 km 700 metros, Marquezinho tirou, voltou no Carlos Alberto. Tem entrado bem nos jogos do Vasco. Tentou a jogada para o Éder Luiz. Carlos Alberto no lugar do Diego Souza. Tem uma certa semelhança de estilo, de posicionamento do campo. Então não muda muito. Bota só um cara com fôlego renovado. A diferença, Luiz, é que o Carlos Alberto joga mais centralizado, né? O Diego vem jogando muito mais pelo lado esquerdo. Bola explodiu no Camoranés, sobrou com o Alexandro para o Felipe Bastos. Ficou marcado, apertou o Fritzler. Ele conseguiu jogar essa bola para o Éder Luiz na ponta direita. Felipe Bastos, Carlos Alberto se movimenta. Bola mais atrás para o Eduardo Costa, aí para Juninho. Feltre passou lá no alto do seu vídeo. A esquerda, Juninho trouxe para o lado direito. Tocou para o Éder. Éder protege, vai para cima da marcação do Velasquez. Tentou bater direto para o gol. Jogou sobre o gol. Quer ver o que aconteceu de mais legal na partida até aqui? Então vamos lá. O jogo até aqui. Primeiro gol da partida de Éder Luiz para Alexandro. De joelho, de coxa direita. O segundo, a pintura do jogo. Com direito a chapéu do Diego Souza em cima do Braguieri. E pegou no ar bonito para o fundo da rede. E o Regueiro calou o São Januário agora há pouco com esse gol aí. Pegou na veia. Fernando Praz estava na jogada, mas não tem jeito. É muita força. Camoranesi se prepara para fazer a cobrança da falta. Aí o Camoranesi, ele fez o levantamento, bola perigosa, vai sobrar na boca do gol, Regueiro! Globo, a gente se liga em você. Itaú, Mude, vamos jogar bola. A reação do Gabriel Schurrer. Desespero do jovem técnico. Tem 40 anos apenas o Schurrer. Foi falta do... Mas o Regueiro fez falta no no Fagner. Fez falta. E é falta que favorece o time do Vasco. É boa a falta pro Vasco. Olha o lance aí. Foi falta, Marcelo? Foi falta, sim. O jogador Felipe Bastos tomou a frente da jogada e sofreu a carga. O jogador do Lanús. Do Gutierrez. Bem marcada a falta. O Juninho ajeita a bola com enorme carinho. O Vasco vencia por 2-0, tomou um golzinho. Diminuiu a vantagem. O Lanús vai se mostrando satisfeito com a derrota, com um gol feito fora de casa e apenas um de diferença. Para o Vasco seria bom aumentar essa vantagem. 27 metros e 40. Da bola para a linha de gol. O Juninho e Felipe Bastos. Será que o Juninho vai bater por fora da barreira? Ou o Felipe Bastos vai botar aquele efeito com a parte externa do pé por dentro da barreira? São recursos do time do Vasco. Juninho já está autorizado para a cobrança. 35 do segundo tempo. É Taça Libertadores da América. Juninho, concentração. Partiu Juninho. Espalma o goleiro Carlos Alberto. Globo, a gente se liga em você. Novo Listerine Zero, zero álcool, mais suave. Logo depois do programa do jogo, vamos ter lá o Emicida, o rapper Emicida, e também o Felipe Aui, o jornalista, companheiro repórter do Sport TV, falando do seu livro Filho Teu Não Foge à Luta, sobre o UFC, o MMA. Levantamento, bola vai passar, vai sobrar com o Regueiro, domina na esquerda, lance perigoso, Regueiro pro Theo Gutierrez, errou o Theo Gutierrez. Mas o Lanús teve a chance para empatar o jogo. O Regueiro, para variar, ele deixou o Fagner caído e o Fagner... E depois o Fagner se enroscou com ele, aí o chute do Theo Rodrigues. Luiz, toda vez que tem uma jogada pelo lado direito que vai sair o cruzamento, o que é que ele faz? Ele empurra o Fagner, entendeu? E o árbitro não viu. O Juninho agora foi falar com ele aí, pelas duas situações que aconteceram. Juiz atrás do gol, acaba com essa bagunça.
desde que ele seja atuante, né? Cruzamento aí pro Theo. Theo Gutierrez foi, chega Rodolfo, tira dali. Bola voltou na direita com o Araújo. Finzinho de jogo, vai ficando dramático esse finzinho. É falta pro Lanús. Entre as pernas o Araújo tocou do Thiago Feltre. E aí sofreu a falta, certo, Marcílio? Falta. Biquinho no pé do atacante do Lanús. Agora esse negócio do Regueiro que o Júnior falou, com razão, né? Quando o árbitro está acompanhando a bola do outro lado, ele sabe que a bola vem pro lado dele. Ele empurra o Fagner. E aí fica livre quando recebe a bola. Ele fez várias faltas assim, né? Para sorte do Lanús, no lance do gol, ele percebeu que o Fagner estava adiantado e ele não fez a falta. E aí ele dominou e tirou o Fagner e fez o gol. Velasquez vai lá para fazer a cobrança da falta. Você vê que foram 19 cometidas pelo Lanús, apenas 9 pelo Vasco no jogo. Velasquez na cobrança de falta, é finzinho de jogo. O Vasco vence por 2-1. Agora o juiz vai dar uma dura no Regueiro. Estou de olho em você, mas não marcou nenhuma vez, nenhuma falta, senhor Roberto Silveira. Partiu Velasquez para as. O soco não saiu legal. Tá impedido esse jogador lá. O bandeirinha, inclusive, está marcando o impedimento. O Regueiro está querendo cobrar escanteio e tudo, mas ele marcou escanteio. O bandeirinha tinha dado impedimento. O Roberto Silveira, o bandeirinha está chamando a atenção dele. Mas que figura esse Roberto Silveira, mas ele não olha para o assistente. A menos que tivesse um atrás do gol que não olhava para ninguém. Já é a segunda. Agora o Juninho que leva o cartão amarelo para reclamar, porque chamou a atenção do árbitro para o seu auxiliar, que salvou o árbitro mais uma vez. Já havia salvo daquele pênalti que ele marcou, ou melhor, não foi equivocadamente, que o pênalti houve, mas havia um impedimento antes. O impedimento, Marcelo, não é nesse lance agora, é agora. Nesse rebote, olha, o Gutierrez ficou lá na frente, ó, e quando vai até a cabeçada, ele está muito impedido. O bandeirinha marcou o ato contínuo lá. O bandeirinha vai levantar. Aí tá o impedimento, não tem discussão, né, não, o lance é muito impedimento. Tem que prestar atenção no auxiliar. Para isso o árbitro usa a diagonal e fica de frente para o auxiliar. É bom esclarecer que a Libertadores não tem qualquer suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O clube paga uma multa de $100 no primeiro cartão amarelo de cada jogador e ele pode jogar até a final, independentemente do número de cartões amarelos. R$190 o valor da multa, $100. Evidentemente que a partir do segundo cartão a gente tem um dinheirinho acumulado aí, $200. Juninho atrás ali pro Rodolfo. Bola pro Éder Luiz. Time do Lanús todo plantado defensivamente. O Vasco tem o Éder pela direita. Agora que vai chegando o Fagner. Já recebe o Fagner. Finzinho de jogo, Felipe Bastos. Daí Felipe. E o goleiro tranquilo. Era muito longe, né? Seria o melhor de tudo, né? Tomou mais um cartão ali agora. O Fritzler. Por segurar a camisa do Carlos Alberto. Mas eu achei que ele tinha pedido a camisa, queria levar para casa. Diga, Júnior. Não, como a gente estava falando, Luiz, o Vasco fez gol em todos os jogos. Então isso já é uma esperança a mais. Olha o Fagner, quem sabe o terceiro nesse finzinho, bola para a boca do gol. Chegou para fazer o corte o Braguieri. Bola sobrou no meio com o Romero, vai sair jogando. Apertou, ganhou o Éder Luiz. Tocou no Felipe Bastos, ajeita no Fagner. Alexandro, Carlos Alberto e Eduardo Costa vão para a boca do gol. Ele tocou para o Alexandro, tentou ganhar do Braguieri. Melhor para o Braguieri que chutou contra o corpo do Alexandro. E arrumou o tiro de meta para o Lanús. Atlético Paranaense 1-0 no Cruzeiro, Ponte Preta 1-0 no São Paulo, Vitória e Botafogo 1-1, jogos em andamento. O Grêmio venceu o Fortaleza por 2-0, oitavas de final da Copa do Brasil. Já, placar da rodada, Fernanda Gentil mostra esses gols pra gente. Libertadores, Boca 2-1 no União Espanhola. Corinthians e Emelec tá 0-0 em Guayaquil. Ainda no placar da rodada, o título espanhol do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo perdeu mais um pênalti hoje. Foi dar uma cavadinha e o goleiro do Atlético Bilbao defendeu. Mas ele depois fez um. E o Messi fez 3 de novo. Com direito a chapéu no goleiro, assim. Não igual o Diego Souza, mas com requintes de talento da mesma forma. Apita o árbitro Roberto Silveira. Parte da torcida aplaude, parte da torcida não fica satisfeita. O Cristóvão não está com aquela cara de felicidade que normalmente um técnico vencedor apresenta, porque e o alvo é o Cristóvão, né, Luiz? E claro, o Cristóvão está sendo o alvo da torcida. Vai lá, Eric.
Está esperando os jogadores do Vasco, eles estão reunidos ali no centro do campo, Luiz. Não sei se é alguma forma de prestar alguma solidariedade ao Cristóvão, saírem juntos. Normalmente não acontece isso. Esclarecendo, né, Eric, que o Cristóvão, independentemente das ações do Cristóvão, é um sujeito correto, um cara elegantérrimo no trato das coisas e, além de ser muito sincero, é um olho no olho mesmo com o Cristóvão. Hoje, como disse aqui o Júnior ao longo da transmissão, talvez não tenha sido tão feliz nas substituições e a torcida não está perdoando, e você detectou bem. Foi isso que aconteceu, os jogadores esperando o Cristóvão. Olha, essa é uma imagem marcante desse Vasco e Lanús aqui em São Januário. Os jogadores escoltando ali o técnico Cristóvão. E o Cristóvão agradece e fica com um semblante um pouco mais ameno, digamos assim, né? Olha, todos os jogadores ali com o Cristóvão no meio. Cristóvão que teve suas substituições reprovadas pela torcida. E a torcida não para de protestar. E quando a torcida protesta... Palavrinha aqui com o Carlos Alberto. Vai lá, Eric. Até sobre essa atitude dos jogadores do Vasco. Eu vi que vocês esperaram o Cristóvão até para prestar uma solidariedade ao técnico. Afinal de contas, o Vasco ganhou o jogo, né? É verdade, mas quem trabalha numa grande marca sabe que a cobrança é assim. Então, o Cristóvão é tranquilo o suficiente para entender qualquer tipo de coisa. O importante é que ele estava seguro. Vocês falaram alguma coisa com ele ali ou não? Não, a gente só acompanhou ele até aqui. O importante é que ele sempre está tranquilo para nos passar a informação, né? Eu acho que isso é importante para um líder, né? No momento em que que as dificuldades existem, ele está sempre ali tranquilo, bem sereno, para passar essa tranquilidade para quem está dentro do campo. Obrigado, Carlinhos. Dá para pegar mais alguma opinião aqui, gente? O Juninho aqui. Vamos lá. Partida provando que Libertadores é isso aí. Às vezes você acha que tá dominando o jogo e toma um gol. E era melhor ter vencido de 1-0. Juninho, vamos ver aqui. Oi, treinador. Eu acho que quando perde todo mundo. Isso aí, o torcedor protestar é normal. Não dá pra querer controlar o torcedor, além do mais, porque a gente perdeu domingo passado a final da Taça Rio. Então, tudo isso aí é normal e treinador de time grande, ele sabe que vai sofrer pressão sempre. E é lógico que, como eu falei, se ele perdeu, nós perdemos juntos, porque o Vasco é uma equipe e eu espero que esse resultado até nos ajude a passar de fase no jogo de volta. Ninguém perdeu, né, Juninho? O importante é isso, é que o Vasco venceu e, querendo ou não, tá levando uma vantagem do empate para a Argentina. Você acha que essa questão do gol, assim, fora de casa, quando o time do Vasco levou o gol, tem essa questão de travar, o time fica preocupado? Eu acho que o time reagiu mal. O time vinha dominando o jogo. A gente tinha todas as ações nos nossos pés, eles praticamente não criaram nada. Até eles terem aquele pênalti ali marcado e o juiz voltou, porque o bandeirinha marcou impedimento, eu espero que tenha sido. Foi certo. Então, a partir dali eu senti que a equipe começou a sentir um peso da derrota de domingo passado, eu diria assim, porque o time estava controlando, tendo situação, eu acho que a posse de bola a maioria era nossa, praticamente eles não criaram nenhuma oportunidade de gol. E mostra que talvez seja isso aí que falta para o nosso time. Nós temos talento, temos qualidade, mas ainda falta um pouquinho para sermos os melhores do Brasil e podermos assim conseguir ganhar uma Libertadores. Mas a gente vai lutar até o fim. Questão de amadurecimento psicológico, é isso? Também. A torcida do Vasco, ela é isso aí. Ela, do jeito que ela reconhece, ela cobra. É lógico que passei 5 anos e meio, 6 anos quase antes, então eu conheço bem. Também passei por isso quando cheguei do esporte. Mas quando a gente ganha, eles reconhecem também. Isso aí faz parte. Eu acho que é importante cada jogador também botar o pezinho no chão, saber onde errou cada um, para a gente melhorar e tentar passar de fase no próximo jogo. Obrigado, Juninho, Luiz Roberto, Júnior. Com sabedoria, tanto o Carlos Roberto como o Juninho. O Juninho foi até mais abrangente. O Juninho talvez tenha entendido que o grito da torcida, a discordância com o Cristóvão, seja uma decorrência do jogo de domingo, como o Vasco perdeu para o Botafogo por 2-1. O time fez 2-0, você viu o primeiro gol do Alexandre, o golaço do Diego Souza, com direito a um chapéu maravilhoso. Enquanto você vai vendo os lances do jogo, Júnior, gostaria que você falasse um pouco sobre a tomada de posição do Carlos Alberto e do Juninho. Eu acho que perfeita. Primeiro com serenidade, né? Lógico que quando o Juninho diz que quando perde todo mundo, é no sentido de perder a oportunidade de ter um placar mais tranquilo para o jogo de volta, né? Mas eu acho que o Vasco tem perfeitas condições de chegar lá, Luiz. O primeiro tempo foi muito bom, né? Eu acho que esse primeiro tempo ele tem que servir como parâmetro, né? É lógico que a instabilidade em função do resultado do último jogo pode trazer essa pressão maior, não somente para o treinador, mas também outros jogadores. A gente viu o Felipe Bastos errar um passe e a torcida já se voltar contra ele. Isso é reflexo de tudo que aconteceu.
É lógico que um jogador como o Felipe, que tem uma tradição, já tem uma história dentro do clube, que vinha jogando bem, quando ele é substituído e de repente o adversário faz um gol, né, aí a coisa fica complicada. Mas eu acho que semana que vem é outra história, um outro jogo, lembrando sempre que o Vasco fez gol em todos os jogos até agora no ano de 2012. E lembrando que o Vasco ganhou o jogo com direito a esse golaço do Diego Souza. 2-1, o Vasco joga pelo empate na Argentina. Ou se perder por 3-2, por exemplo, também se classifica.